Aqui, ó. Tá vendo que tem o limiar? Vocês estão conseguindo ver? Aqui tem o limiar tonal, que é o limiar da audiometria, e aqui está o valor do reflexo. E aí, quando eu faço 60 menos 120, dá 60. Então, significa que ele teve um recrutamento, porque para ser normal tinha que ser em 70. Vocês concordam comigo? Então, ele é recrutante, esse paciente aqui. Porque ele precisou de pouco som para desencadear o reflexo. E aí, é comum em pacientes que têm... Comum não, ele é associado a uma perda do tipo sensório neural, e aí a gente tem mais certeza que é do tipo coclear. O decrutamento é o contrário. É se eu fizesse aqui a conta e desse 110, por exemplo. Então, ele precisou de um som mais forte para ele desencadear o reflexo. O sistema de proteção dele demora mais, tem um delay maior, precisa de mais reforço para desencadear o reflexo. E aí ele é mais associado a perdas do tipo sensório neural na parte retrococlear, pensando em nervo. E aí, geralmente, você pode ver assim, por exemplo, o paciente tem via aferente e eferente para desencadear o reflexo e não desencadeou. Então, significa que é ausente, né? E aí ele precisaria de mais, e aí seria um decrutamento. Pode perguntar. Esse diferencial seria o nível de sensação do paciente? É, isso, o nível de sensação que ele desencadeou o reflexo. Que aí eu pego o limiar da audiometria e pego o limiar do reflexo e diminuo, que aí eu sei com quanto ele teve o reflexo. Entendeu? É a sensação que ele teve do reflexo. E aí, essa sensação que me fala se ele é recrutante ou não, porque tem que estar entre 70 e 100 para ser normal. Se ele tiver abaixo disso, ele é recrutante. Se tiver acima, ele é decrutante. Tá? Não sei se eu respondi para a pessoa que me perguntou, Carla, sobre recrutamento e decrutamento. Como que ela poderia pedir recrutamento e decrutamento? Ela pode colocar um quadrinho desse e perguntar qual tipo de perda. Ou então, construa um audiograma com base nesse reflexo. Entendeu? Aí só poderia ser uma perda sensório-neural. Vocês tinham que fazer uma perda sensório-neural. No caso desse quadrinho da orelha esquerda, né? Porque ele está tendo um recrutamento. E recrutamento só pode acontecer em perdas sensório-neurais, do tipo coclear, mas na audiometria a gente não consegue diferenciar. Tem que ser, aí vocês têm que lembrar daqueles, da questão, né? Como que faz uma perda sensório-neural. Então, tudo acoplado, VA e VO, nesse sentido. Tá? Mais coisas. E tem também a dica aí dos limiares, que ela já dá. Então, vocês não precisam supor 500 mil, 2 e 4. Supõe o resto, porque ela já dá os limiares. Já é uma dica aí para vocês. Se ela, não sei se ela vai fazer isso, porque é bem a cara dela pedir para vocês fazerem uma coisa com a outra. Então, pode ser que eu estou prevendo aqui que ela faça isso. Tipo, dar um reflexo e pedir para vocês construírem o audiograma com base no reflexo. E aí já vai ter 4 limiares já, que ela já está dando, que é de 500 a 4.000. Ou o contrário, e aí você já sabe onde colocar o limiar, né? Tem que ser igual, tá, gente? A audiometria é igual a esse primeiro quadrinho, o limiar tonal. Na verdade, a gente só copia. Então, se vocês forem construir o quadrinho do reflexo, com o audiograma tem que estar igual. Esses 4 primeiros aqui, ó. Isso aqui. Porque isso aqui a gente pega da audiometria. O que é esse diferencial, Gabi? O diferencial, ele é a diminuição do limiar tonal com o limiar do reflexo contra, tá? É muito importante que vocês saibam que é o contra. Que aí a gente faz um menos o outro e aí dá o diferencial. O diferencial é quanto de sensação que ele está tendo para desencadear o reflexo. Então, tipo, essa pessoa aqui, na orelha esquerda, ela escuta em 60 Hz. Em 60 Hz, só a minha arrumação. Em 60 dB, em 500 Hz. E aí,
consegui ver o limiar do reflexo dele foi em 120. Aí eu vou diminuir 120 menos 60. Então, ele desencadeou o reflexo com 60 de sensação. E com 60, eu vi reflexo. Isso aqui é o que me fala se ele é recrutante ou não, esse diferencial. É porque a gente diminuir o quanto que ele precisou para ter reflexo do audiograma dele. Aí eu sei a sensação. Não sei se eu respondi. Ficou mais claro. Entendi. E no caso, nessa orelha direita, ele também está tendo recrutamento? Não, porque eu nem consigo calcular o recrutamento. Você concorda comigo? Porque está ausente. Aqui, ó, tá vendo o reflexo contra aqui? Todas essas flechinhas significa que está ausente. Vamos pensar. Sim, mas na via ipsilateral. Na via ipsilateral. Na via ipsi, a gente não vê recrutamento e decrutamento. Por quê? Vou explicar. O recrutamento, a gente vê quando a gente consegue a mesma medida. É tipo eu falar assim, eu perdi 5 quilos, porque eu estou fazendo por quilo. Mas se eu fosse me pesar em uma balança, em libras, eu não teria como fazer essa diferenciação, porque são medidas diferentes. A sonda, ela faz em dB NPS, nível de pressão sonora. Então, a gente só vê se está presente ou ausente. A gente não faz por ela o diferencial. Só que no contra, vocês sabem que a via aferente a gente não dá pelo um fone TDAH, assim como na audiometria. Por isso que vai até 120. Então, por essa razão, a gente só faz o diferencial pelo contra, que aí a gente consegue diminuir um pelo outro. Então, no IPSI, eu não paro para olhar se está tendo recrutamento ou não. Eu posso até sugerir, assim, mas não é uma coisa que a gente olha, tá? Ah, tá. Tipo, Isso é informação nova para mim. isso é importante. O IPSI a gente vai por dBNPS, por isso que é até 100. Então, a gente só vê se tem recrutamento ou decrutamento pelo reflexo contra, porque a gente usa a mesma medida, que é dBNA, que é porque a gente usa aquele fone TDAH com a, a sonda. Meu Deus, quase que não vinha. Então, como eu estou dando a mesma medida da audiometria, aí eu consigo diminuir, entendeu? Para dizer, realmente ele teve isso aqui de sensação. Certo? Gabi, você poderia pegar um desses exemplos aí e detalhadamente, assim, tipo, o paciente escutou em 30, aí ele não respondeu no reflexo contralateral, por isso que não deu para ter um diferencial, é isso? Mas ele respondeu no reflexo ipsi. Não, vamos pensar aqui. Vamos pegar esse exemplo na orelha direita. O paciente, ele escuta em 30 aqui, em 500 Hz, certo? Eu vou até 120 dB. Então, vamos tirar 120 menos 30. Eu consigo dar até 110. É isso, se minha conta estiver certa? 120 menos... Não, até 90. Eu consigo até dar 90 de sensação para ele desencadear o reflexo. Só que ele não desencadeou o reflexo. Você concorda comigo que está ausente? Sim. E aí você tem que pensar. Vamos pensar daqui qual possivelmente seria a audiometria, pensando nesse reflexo, qual as possíveis audiometrias. Eu já falei para você que na orelha esquerda, aqui, ele está tendo um recrutamento, né? Aí a gente vai para cá para a orelha direita. Então, em 30, ele escuta em 30. Então, aqui eu estou vendo que ele tem provavelmente ele tem uma perda leve, certo? 30, 30, 35. Então, eu espero que ele desencadeie o reflexo. Então, a via aferente dele tá tudo bem. A via aferente dele, esse aqui é o contra da esquerda. Tá tudo bem. Só que quando vem na via eferente, não está conseguindo desencadear o reflexo. Significa que tem alguma coisa que está impossibilitando esse reflexo aqui. Aí eu preciso saber o quê? Aí, qual é a minha via eferente aqui na orelha direita? Aqui. Quem é que é a via aferente e quem é a via eferente? Nesse quadradinho aqui. Quem é que está ouvindo o som e quem é que está dando a resposta do reflexo? Vocês conseguem pensar assim ou é muito difícil?
Ó, quando eu falo que é contra da direita, significa que o fone TDAH está na direita, contra da direita. Então, o fone TDAH está na direita. Então, a direita é minha via aferente, certo? A minha via eferente é a orelha esquerda, por isso que está escrito aqui em azul, certo? Na minha via aferente, quando eu olho esses limiares aqui, eu imagino que ele tem sensação para desencadear. Eu conseguiria, então a via aferente está normal. Então, eu já suspeito que a minha via eferente tem alguma coisa que está impossibilitando eu não captar o reflexo. Então, eu já fico nessa dúvida. Aí, eu vou no IPSE. Quando eu faço o IPSE, eu estou testando a mesma orelha. Então, eu vou na orelha direita e testo eu vou ver tanto a via aferente quanto a via eferente. No IPSE da orelha direita, ele teve reflexo presente. Então, eu sei que a via eferente da orelha direita está funcionando. E a via aferente também, porque ele teve reflexo. Vocês conseguem entender ou fica difícil? A orelha direita, quando a orelha direita está sozinha, ela tem aferência e eferência funcionando, porque eu tive IPSE normal. Então, é alguma coisa na esquerda que está atrapalhando no contra. Vocês estão conseguindo entender ou vocês vão me falando? Então, tem alguma coisa na esquerda aqui que está atrapalhando. Então, eu já sei que provavelmente a via é eferente. Aí, eu vou lá na esquerda. Quando eu vou na esquerda, olha aqui. A esquerda, quando eu faço o IPSE, que é a só orelha esquerda que está trabalhando, ó, IPSE, quando eu faço o IPSE, ela está com ausente. A via aferente ou eferente. Aí, eu tenho que saber se é a via aferente ou a via eferente. Aqui, é a via eferente já. Tenho certeza. Porque no IPSE aqui, ele não desencadeou. Então, provavelmente, essa pessoa aqui tem alguma coisa na orelha média que está impossibilitando dele ter reflexo. Aí eu posso pensar numa perda condutiva, porque tanto no contra da direita quanto no IPSE está ausente. Meu difícil? Ou não? Vocês têm que falar, porque na minha cabeça faz sentido, entendeu? Eu tenho que saber se para vocês está fazendo sentido. Claro, faz sentido, Gabi. E aí, o que acontece? Aí eu vou fazer aqui, ó, o contra da esquerda. Vamos pensar no contra da esquerda. O contra da esquerda, a via aferente, é agora a orelha esquerda, certo? Aqui eu estou suspeitando que tem uma perda condutiva. Então, quando eu faço o contra da esquerda, ela vai ser agora a minha via aferente. Então, eu não vou usar a orelha média dela. Eu só vou olhar se ela vai ter sensação. Por quê? Porque quem vai captar é a orelha direita. É ela que vai ser minha via eferente. E aí, quando eu faço, aí, olha só, tem reflexo. Então, eu tenho certeza que o problema na orelha esquerda é a via eferente. Então, provavelmente, ela tem alguma alteração na timpanometria. Por quê? Porque se ela tivesse na sensação, eu não teria reflexo aqui no contra da esquerda. Porque ela, na minha via aferente, eu não estou conseguindo dar a sensação e está passando, porque aqui no contra, a minha orelha direita não desencadeou, ela não conseguiu, esse aqui, ó, esse aqui não é reflexo. Então, quando eu estou no contra da esquerda, ou seja, a esquerda sendo a aferência e a aferência e a direita sendo a eferência, eu tenho um reflexo. Agora, quando é só a esquerda, via aferente e eferente, ela ausenta. Quando eu estou no contra da direita e a eferência à esquerda, ela ausenta. Então, o problema está na eferência da esquerda. Muito confuso ou conseguiram entender? Gabi, então, no caso, a perda da esquerda seria mista, porque ela apresenta recrutamento, mas ela também tem problema na condução. Mas esse recrutamento, provavelmente, na orelha esquerda, deve ser alguma coisa, porque eu peguei de uma menina que estava fazendo um caso que passava mais. Provavelmente não teria esse recrutamento, tá? Uma boa visualização. Porque, teoricamente, eu pensaria numa perda sensório-neural se tem o recrutamento, né? Mas o que pode estar acontecendo é, na verdade, uma perda mista, isso. Justificaria bem a parte
sensorial dele está recrutando. Seria uma boa saída para essa questão, mas ela não faria uma coisa tão assim, faria uma coisa mais clássica, sabe? Sem esse pensamento. Mas vocês conseguiram entender como que eu descobri que a via eferente está ruim da orelha esquerda? E aí é assim que vocês vão fazer. Vocês têm que olhar ela. Por isso que a gente faz elipse contra das duas orelhas, porque eu preciso ver como que é ela sozinha, e quando eu faço contra, eu isolo a via aferente, dependendo da posição, e a via eferente, dependendo da posição. E aí eu sei onde é que está o problema. Entendeu? Agora, porque eu faço contra ipsi, contra ipsi. E é assim que a gente vai juntinho de Deus, vencendo todo dia. No reflexo. Gabi, outra Dúvidas? coisa, o cálculo do mascaramento, o mínimo e o máximo, ela não coloca a continha lá não, né? A gente tem que saber mesmo. Perdão, eu estava vendo o que Cláudia estava falando, destoei, pode perguntar de novo? Posso. O cálculo de mascaramento, mínimo e máximo, ela não coloca lá não, né? A gente tem que saber. Tipo a conta. Ela dá as atenuações. Tipo, via óssea, atenuação é 0, 45, em 250, 500 e 1000 é 40, isso aí ela coloca. Mas o pensamento, o raciocínio do mascaramento mínimo e máximo, ela não vai colocar no quadro, não. Tá? Emily, ficou confuso? Ficou fácil? Mais ou menos, Gabi, mas é coisa que ao longo do dia deu para entender. Certo. Eu vou tentar, tipo, deixa eu parar a partilha aqui. Vou tentar falar assim. Vamos lá. Uma perda condutiva. Então, vocês têm que lembrar. Faz a via aérea, tá alterada, a via óssea vai estar normal. Orelha direita, tá? Aí, timpanometria. Alterada ou normal? Como é, Gabi? Repete. Ó, vamos fazer um bate-bola agora. Tô dizendo que a audiometria da orelha direita, ela vai ter uma perda condutiva leve. Timpanometria, alterada ou normal? Alterada, né? Alterada. Boa. Perda condutiva, timpanometria alterada. Reflexo ipsi da orelha direita, como que vai estar? Presente ou ausente? Por aferência ou por eferência? Por aferência, o Y vai estar ausente, mas por referência vai estar presente, né? O contrário. Porque a aferência é o quanto eu escuto, é o que vai. É a primeira pergunta. Você escutaria esse reflexo forte? Então, se eu tenho uma perda condutiva leve, eu consigo dar uma sensação para desencadear, porque vai até 100, 120. Então, por aferência, essa pessoa teria a sensação do reflexo. Mas na volta, como eu tenho uma alteração na timpanometria, eu até tenho um reflexo, mas eu não consigo captar. Então, ele estaria ausente por eferência. Deu para entender? Sim, entendi, porque o problema está na orelha média e eu não vou conseguir. Isso, o problema está na orelha média. E aí, no início, vocês têm que pensar no grau, na aferência. A única coisa que vocês têm que pensar é no grau, se ele consegue desencadear a aferência. A eferência, eu tenho que pensar na orelha média, independente se ele tem ou não sensação. Então, a orelha média tá boa ou tá ruim? Tá ruim? Não tem reflexo. Tá boa? Vai passar o reflexo, tá? Porque não vai, na volta, não passa na orelha interna, já vai do nervo facial para a orelha média. Então, é só a contração do músculo. Aí, então, nesse lado, o ipsi vai estar ausente por eferência. Todo mundo concorda comigo? Se alguém tiver... Gabi, não estou conseguindo acompanhar, vocês me falam. Então, Gabi, eu ausente... não entendi. Desculpa.
Vamos lá, ó, de novo. Perda condutiva leve. Vou até anotar aqui para vocês acompanharem. Direita. Condutiva leve, certo? Na orelha direita. Timpanometria, vocês já me falaram, alterada, certo? Tem uma perda condutiva, tem alguma coisa no meu conduto que está atrapalhando. Tenho alteração de complacência e pressão. Aí eu vou fazer o reflexo. O ípse da orelha direita, eu só uso essa orelha que está encacada. Vai estar ausente ou presente o reflexo? Ausente. Por aferência e por eferência ou só por eferência? Aí vocês têm que se perguntar. Primeiro, a aferência. Eu tenho sensação para desencadear esse som? Tenho, é uma perda leve, eu consigo desencadear, eu consigo dar essa sensação. Então, por aferência, ele até passa. Mas eu não estou com a timpanometria alterada, eu não estou com líquido, eu não estou encacada. Mesmo que eu tenha o reflexo, mesmo que o músculo contraia, eu não consigo perceber essa mudança na complacência, por conta que eu estou encacada. E aí eu tenho ausente, reflexo ausente por eferência, porque meu músculo até contrai, mas eu não consigo captar. Então, na eferência é ausente. Então, no ípse da orelha direita, que é uma perda condutiva leve, eu tenho reflexo ípse ausente por eferência. Todo mundo conseguiu acompanhar? Deu certo? Entendi. Muito obrigada, de verdade. Aí, vamos lá. Agora, vamos pensar no contra. Aqui tá normal, tá? Essa orelha aqui, vamos fingir que ela tá normal. Se ela tá normal, timpanometria é que classificação de curva? Tipo A. Isso, boa. Então, tá tudo normal. Aí, agora, a gente vai fazer o contra para ver o que vai estar ausente e o que vai estar presente. Contra da direita. Quando eu falo contra da direita, o fone está na direita, a aferência está na direita, é onde vai passar o som, certo? Então, no contra da direita, eu vou ter sensação para passar o reflexo ou não? Eu só quero saber, aqui só é para saber se vai passar o som. Tem aferência funcionando, aqui é onde tem uma perda condutiva leve. Ela vai ter aferência? Vai. Isso, então vai passar. E aqui tá tudo normal na minha orelha média, a minha via é eferente. Ele vai desencadear o reflexo? Sim. Vai. Então, eu vou ter reflexo contra da direita presente. Ok? Aí, agora a gente vai fazer o contra. Agora a gente vai fazer o reflexo desse ouvido aqui. É a audição normal. O ípse vai estar presente ou ausente? Presente. Por aferência e eferência ou pelos dois? Pelos dois. Né? Pelos dois, porque eu tenho tanto a sensação quanto eu tenho a orelha média funcionando. Vocês me falaram que eu tenho uma perda condutiva leve aqui. Então, a eferente não vai estar presente. Exatamente, porque eu tô com o ouvido encacado, gente. Então, a minha via eferente não vai captar. Então, o contra da esquerda vai estar ausente por eferência. Deu para entender? Mas vai estar presente por aferência, então? Vai passar por aferência. Mas mesmo que passe, vai ser ausente. Porque, entendeu? Tem que estar os dois presentes para eu ter reflexo presente. Não tem como a gente colocar. Mas é importante você falar que vai estar ausente por eferência, porque eu entendo que você sabe que por aferência ele passaria. Mas a eferência que não me deixa captar o reflexo, porque esse ouvido aqui está com a timpanometria alterada, está com líquido, eu não consigo captar o reflexo. Gabi, e se você fizesse a ípse desse lado que tem perda condutiva leve? Não teria Vai dar. reflexo, Não tem reflexo. Por quê? Você conseguiria me responder? porque tem um problema na condução, é isso? Então, não iria Exato. responder. Eu tenho um problema na orelha média, então vai estar ausente. Eu posso até ter sensação. Quando eu falo que é condutiva leve, eu quero que vocês entendam que a sensação é importante, mas nesse caso, eu estou querendo deixar claro que no ípse da minha orelha direita vai ser ausente, por referência, porque eu posso até ter uma condutiva leve, eu posso até dar um som, mas o meu ouvido, minha orelha média está ruim, então eu não vou conseguir captar esse reflexo.
Entendeu? Orelha média ruim, ausente, é ausente o reflexo. Só que aí vocês têm que pensar quando é no contra, como está a outra orelha, para vocês pensarem, entendeu? Porque a gente também pode ter, por exemplo, uma perda sensório-neural aqui profunda. Vamos fazer, para fechar o dia, uma condutiva e uma sensório-neural profunda. Então, vamos lá. Vou botar a condutiva desse lado aqui e a sensório-neural profunda desse lado aqui. Então, eu tenho aqui desse lado uma condutiva. Então, vocês já me responderam quase tudo. Então, eu vou ter uma timpanometria de que tipo na condutiva? Alterada ou normal? Alterada. Alterado. Aí, aqui numa perda sensório-neural profunda, com a timpanometria, vai ser que tipo? Normal. Normal. Beleza. Aí, a gente vai pensar no reflexo. Eu vou fazer primeiro da condutiva. Ipsilateral, vai estar presente ou vai estar ausente? Ausente? Por aferência ou por eferência? É uma condutiva leve. Por referência. Por eferência. Agora, vamos fazer o contra. Aí, aqui, eu vou fazer o contra da orelha, e aí eu começo com o contra dessa orelha. Vou dizer que é a orelha direita, né? Vou usar o certo. Contra da orelha direita. A minha aferência vai conseguir passar? Eu tenho uma condutiva leve. A minha via eferente é essa daqui. Eu vou ter Passa. reflexo presente ou ausente nessa condição aqui, que aqui é uma condutiva leve e aqui é uma perda profunda. Eu vou ter reflexo ausente ou presente? Presente, né? Que Presente, porque a minha via aferência, aqui eu tenho sensação para desencadear, ele passa. E aqui, mesmo sendo profunda, eu tenho timpanometria normal, eu não me importo se ele não escuta ou não escuta, eu quero saber o reflexo. Então, ele vai captar o reflexo, porque é uma curva do tipo A. Aí, a gente vai fazer o contrário. Agora, a gente vai fazer o Y desse lado. Oi, alguém falou Gabi? Porque assim, a perda condutiva não era na direita? Então a via Não, aferente aqui. dela. Então a via aferente não deveria estar prejudicada? Se a orelha média está prejudicada, como é que vai passar e vai chegar do outro lado? A via aferente, eu não me importo com a orelha média, no início. A minha importância da orelha média é na via eferente, porque ela contrai o músculo. A via aferente é a via que percebe se o som é forte ou não. Eu tenho possibilidade de desencadear o reflexo. No contra, tá? No contra. Porque eu só preciso dela na aferência. Quando eu faço o IPSI, não. Porque ela passa na aferência, mas a eferência me impede. Porque eu tenho uma perda condutiva. Deu para entender, Emily? Entendi. Aí, quando eu faço nessa condição, que a minha via aferente é essa aqui, condutiva, mas essa daqui, que está captando reflexo, a eferência é outra orelha, e ela é uma curva do tipo A, mesmo sendo uma perda profunda, que isso não me importa, eu só vejo a orelha média, eu vou desencadear reflexo. Deu para entender? Sim. Aí, vamos fazer o contrário. O Y dessa orelha vai estar ausente ou vai estar presente? Da orelha que tem perda profunda, estou fazendo dessa orelha agora esquerda aqui. Vai estar presente, ausente, reflexo presente ou ausente? ausente? Por aferência ou por eferência? Por aferência. Por aferência, boa. Por quê? Porque ele tem referência, ele tem a orelha média funcionando, mas ele não tem sensação, porque é uma perda profunda. Então, por aferência, eu não tenho reflexo. Então, Mas, ele é Gabi, ausente. eu tenho uma pergunta. Quando for fazer o contra dessa orelha? Quando a gente vai Certo. fazer o contra é pra ver se chegou na outra. Como ele vai chegar? Ele vai estar presente? O contra? Vamos lá. Vamos fazer agora o contra. O contra, eu vou dar o estímulo aqui na orelha que tem perda profunda e aqui tem uma perda condutiva, certo? A aferência vai estar presente ou vai estar ausente? Ausente. Ausente. E a eferência, que aqui tem uma perda condutiva? Tá presente. Não, tá ausente. Então, aí é ausente por aferência e eferência. Tá, entendi. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Pode repetir essa última parte? Certo. Então, vamos lá para o Y. Aqui é uma perda profunda, certo? Profunda. Eu vou fazer o reflexo aqui.
o ipsi desse lado vai estar ausente ou presente? Vai estar ausente por aferência. Por quê? Porque eu não consigo dar uma sensação para que ele desencadeie o reflexo. Você concorda comigo que se ele escuta em 110, como é que eu consigo fazer com que ele tenha reflexo? Eu não consigo, então vai estar ausente por aferência. Porque ele tem a orelha média para desencadear. Não é que esse paciente não tem reflexo, é que ele já tem uma audição tão prejudicada que para eu ter um reflexo, eu tenho que dar um som estrondoso, que eu não consigo no meu equipamento. Então, ele é ausente por aferência no ipsi, certo? Aí agora eu vou fazer o contra. Desse lado, então a via aferente é aqui e a via eferente é essa daqui. Lembra que essa daqui é uma perda condutiva. Aí aqui na aferência, o som ele consegue passar? Eu consigo dar até 120. E vai passar por aferência? Não, porque eu não tenho sensação. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu também não vou ter sensação. Então, por aferência, ele vai estar ausente. E para completar, a minha eferência tem uma perda condutiva, que é a alteração na orelha média. Então, nessa condição aqui, eu vou ter ausência por aferência e por eferência. Entendeu? Eu só vou estar presente na condição da condutiva e a perda profunda, porque a minha aferência tem sensação, porque é uma perda condutiva leve, e eu não estou vendo a orelha média, eu estou vendo só se ela tem sensação na aferência, e a minha eferência aqui, eu não vejo se ele escuta, eu vejo se o músculo contrai. E aí aqui eu vou ter, só nessa condição do contra, que vai ser presente, o resto vai ser tudo ausente. Deu para entender? Sim, deu. Obrigada. Espero, gente, ter ajudado vocês. Se alguém tem mais alguma dúvida, assim, fale agora, ou cale-se para sempre. Esse é o último momento, mas espero ter clareado um pouquinho o reflexo para vocês. Clareei ou não? Clareou. Muito. Certo. É isso, pessoal. Boa prova, bons estudos. Podem me mandar mensagem, porém,